Contigo Sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Antes de continuarmos nosso vídeo, já chega clicando no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta uma coisa. Na sua opinião, quem é o mais bonito? Leonardo ou Álvaro? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Ângela está conversando com Nelida lá no escritório da enfermeira sobre algo que ela acabou de descobrir. Ela conta que acabou de descobrir que os resultados dos exames de Salma são todos falsos. A Ângela então pergunta para a enfermeira se ela tem certeza do que acabou de descobrir. Aí então a enfermeira diz que sim. Então a Nelida pede então ajuda à Ângela para que possa então contar isso ao Leonardo, porque isso não é justo o que ela está fazendo com o doutor. A Ângela diz que ela está envolvida em muitos outros problemas e que ela não conseguiria então contar algo desse tipo, e que se ela conta algo para o Leonardo, não, ela prefere então ficar de fora diante de tudo isso. A Nelida diz que não vai deixar então o Leonardo seguir então enganado e entende a situação da Ângela, e que se foi ela quem descobriu isso tudo, então ela mesma vai contar para o Leonardo o que de fato ela acabou de descobrir. E então eles descobrem então também que o Álvaro está então envolvido nas assinaturas do médico, e parece que os dois são cúmplices então nessa chantagem. Nelida se levanta então com toda prontidão, com todos os exames prontos então para contar para o Leonardo o que acabou de descobrir. Garcia exige de Samantha e de Mirtz que abram então um cofre ou ele mesmo vai abrir. O Garcia não está de brincadeira e está disposto a tudo para conseguir então pôr um ponto final nas suas investigações onde envolve o nome de Mirtz. Essa carta secreta parece ser uma prova fundamental para a justiça e para a polícia para provar então se a Mirtz está envolvida em todos os crimes que eles têm lá listado no nome dela. Então o Garcia diz que se a Samantha não abrir aquele cofre por bem, vai ter que abrir por mal. A Mirtz acredita então também que aquela carta esteja lá dentro daquele cofre. A Samantha então fica ali jogando com todos eles, só que a carta não está lá, e a Mirtz então fica caindo feito um patinho em toda essa história, acreditando então que essa carta secreta está lá dentro do cofre, só que não. Aí então a Samantha, encurralada, decide então pôr o código lá no cofre e abrir, onde prova então tudo que a Mirtz então fez dentro dela. Tem todo o conteúdo também que prova que o Leonardo não é filho do Sandro e também as mortes que a Mirtz causou. Samantha, então, ela não fica com medo e então fala para o Garcia que se por acaso ele já terminou de procurar aquela carta ali, ele pode então se retirar de sua casa agora mesmo. Aí o Garcia então fica ali parado enquanto a Samantha expulsa o Garcia de sua casa. O Garcia diz que ele está procurando algo em específico e que ele vai então procurar por mais lugares. A Samantha então diz que ele vai se arrepender disso. Aí o Garcia diz que não, ele se arrependeria muito mais se ele não procurasse, até porque ele tem um mandato específico para olhar então o que ele quiser dentro daquela casa, e que ela deve cooperar com a polícia ou ela será presa. A Mirtz então diz que isso não é certo, o que ele está fazendo é fora da lei. Aí então o Garcia olha para ela e pergunta: "Você mesmo quer falar sobre lei?" E então a Samantha pede para que o Garcia saia agora de sua casa, pois isso não é justo ele entrar em sua casa daquela maneira. Aí o Garcia fala que agora falta poucos lugares para ele olhar dentro daquela casa. Aí então a Samantha se põe então na frente da porta da saída assim do quarto e diz que ela não vai permitir que aqueles homens continuem então olhando cômodo por cômodo na sua casa e deixando toda aquela bagunça para elas limpar. O Garcia diz que ela não faz o tipo dona de casa que sai aí olhando se tá tudo limpo ou não, e que ela não deve então esconder nada da justiça, pois ele pode mandar então para ela um mandato de prisão por esconder provas da justiça. E diz que isso é um delito muito grave. Aí a Samantha então diz que ela não está escondendo nada, na sua casa não tem nada. E então o Garcia pergunta para a Samantha: "Se você não está escondendo nada, então diga-me, onde é que está então essa carta?" A Samantha então para bem na frente de Garcia, olha para Mirtz e diz: "Está bem, eu tenho essa carta." Aí a Mirtz fica com medo e fala: "Samantha." Aí a Mirtz continua então falando: "Bom,
eu tenho essa carta em minhas mãos, mas eu não vou te dar. Aí Garcia então pergunta o que é que dizia então a carta. Fala ele bem curioso. A Samantha diz que não vai contar nada do que está naquele pedaço de papel, até porque é uma carta pessoal que só fala da vida dessa senhora, se referindo então a Mitz, e diz que era coisas pessoais sobre o passado da Mitz e que não há nada demais. Aí o Garcia diz então para a Samantha que ela pode ser chamada pela polícia para então prestar então depoimento sobre o que ela leu lá naquele pedaço de papel. E então questiona ela de novo o que tinha naquela carta. A Mitz então fica ali com medo, enquanto a Samantha enfrenta o Garcia, dizendo que é apenas um passado de uma senhora e que ela não vai contar nada a ninguém sobre o que realmente tinha ali. E que de verdade aquele papel já nem existe, eu até queimei, e há apenas alguns problemas que fala sobre a vida de Mitz. O Garcia diz que não consegue acreditar na Samantha e que ele vai continuar então procurando por essa carta, quer esteja nas mãos delas ou então escondido dentro daquela casa, ele vai encontrar, e que se caso ele encontrar, será bem melhor ela lhe entregar, porque se ele encontrar ali naquela casa, ela terá que prestar então depoimento lá na delegacia, querendo ou não, porque ele mandará um mandato até aquela casa. A Samantha então expulsa os 2 policiais e o Garcia de sua casa ali naquele momento. Daí ela olha então para a Mitz pedindo para que confie nela e então se retira dali, deixando então uma Mitz amedrontada então com seu passado nas mãos de Samantha. Leonardo então diz para a Nelida que ele está mais do que agradecido por tudo que ela fez. Ele jamais conseguiria então imaginar que a Salma pudesse estar envolvida em algo tão sujo assim, e que isso foi vingança do Álvaro fazendo isso, então se unindo com sua esposa para isso. Nelida então conta para Leonardo que não conseguiria então guardar esse segredo para ela, sabendo que a esposa dele estava mentindo todo esse tempo sobre uma doença que não existia. Daí o Leonardo, de cabeça quente, diz para Nelida que ele já sabe como vai resolver isso. Ele pega então toda aquela papelada e sai imediatamente de sua sala atrás de confusão para esclarecer o que de fato realmente aconteceu. E o pior disso tudo acontece a partir de agora. Aí Leonardo entra com tudo lá no escritório de Álvaro e então fala que não vai permitir que ele continue afundando com sua vida. Aí Álvaro então pergunta a Leonardo o que foi que aconteceu, por que ele entrou daquele jeito em sua sala. E qual foi mosca que lhe picou? Fala então o Álvaro, tentando então zoar um pouco da cara do Leonardo em ver então que o seu pior inimigo está ali bem em sua frente, então todo irritado. A gente sabe que o Álvaro então leva então um pouco de comédia para essa novela, trazendo então um pouco de humor diante de tantas maldades. Aí então o Leonardo pergunta a ele, questionando o porquê que ele fez isso em assinar os papéis da psiquiatria de Salma, afirmando que ela tinha uma doença que não tinha, fazendo então todos acreditarem que sua esposa estava com depressão, justamente no auge de sua gravidez, sendo que não, ela não tinha nada disso. Aí a casa caiu de vez para o Álvaro, porque agora ele foi verdadeiramente desmascarado. Leonardo então conta que o Álvaro falsificou então as receitas dos documentos e também das medicações de Salma, quando na verdade ele não deveria ter feito isso, fora também as avaliações médicas, tudo isso reconhecido por firmas de Álvaro. E então pergunta se ele vai negar que ele usufruiu então de seu cargo para mentir e falsificar exames, e pergunta se ele sabe como é que isso se chama. Álvaro então pergunta como, e o Leonardo diz que isso se chama fraude. Aí o Leonardo então fica ali indignado. Álvaro fica então folhando ali os papéis sem nenhum tipo de preocupação. E então o Leonardo pede aquelas provas. Aí o Álvaro diz que não. Aí então o Leonardo agarra Álvaro pelo colarinho e então pergunta se ele vai continuar a negar que ele então participou de toda aquela trama com a sua esposa, fazendo então todos acreditarem que ela estava doente. Só que não, a Salma não tinha nenhum tipo de doença e o Álvaro foi então quem encobertou tudo isso, usufruindo então de seu cargo ali dentro do hospital.
Os dois começam então uma discussão acalorada, onde Álvaro empurra Leonardo, Leonardo empurra Álvaro e fica então naquela discussão. Então, Álvaro então começa a expulsar o Leonardo de seu escritório e pede para que o Leonardo suma, desapareça de suas vidas e que deixe o Álvaro conseguir então ser feliz com a Ângela e com seu filho que acabou de nascer. Aí o Leonardo então chama o Álvaro de maldito e diz: você me enganou, você enganou a Ângela com a Salma, só por causa disso, para que você pudesse ficar com a Ângela. Aí então ele taca ali então um soco na cara de Álvaro por causa disso tudo. Aí Álvaro então olha para o sangue em sua boca e então fala que ele vai então se arrepender disso tudo. E então pergunta para o Leonardo se ele já se deu conta do que ele está fazendo em sua vida, que é deixar a sua mulher grávida em casa para tentar arriscar a sua vida com outra, se referindo também a Ângela. E conta que agora ele já não pode mais falar do Álvaro que está casado tentando conquistar a Ângela, porque é justamente isso que o Leonardo está fazendo agora, é casado e correndo atrás de outra. Leonardo então fala que ele não se equivoque com ele, porque ele não está então igual ao Álvaro, ele não mente para a Ângela e não está mentindo por aí como o Álvaro então faz, tudo isso por causa de poder e de disputa por causa de dinheiro. E diz então para o Álvaro que as coisas não vão ficar assim. Álvaro continua então a fazer palhaçada para o Leonardo, irritando ainda mais o médico. Aí então o Leonardo jura vingança para o Álvaro e se retira dali. Álvaro então fica cada vez mais incomodado com a presença de Leonardo ali no hospital e os dois vão ter que se bicar por mais tempo, porque tanto Álvaro vai continuando trabalhando no hospital, quanto o Leonardo segue sua profissão de médico por ali mesmo. Álvaro então fica lá no escritório. Enquanto isso, Leonardo vai cego para casa para discutir então com a Salma sobre tudo que ele acabou de descobrir. Ele chega em casa já gritando pela Salma: Salma, Salma, e Salma está ali com sua xícara branca tomando um chazinho bem tranquila. Até que então o Leonardo, que são remédios para a depressão, sendo que na verdade, gente, ela não tem nenhum tipo de problemas, apenas ela está mentindo para continuar então ficando ao lado de Leonardo. Aí a casa caiu de vez. Leonardo então fica ali gritando, perguntando então se ela vai continuar negando que ela mentiu. Aí a Salma pergunta para o Leonardo se ele está ficando louco, de onde foi que ele tirou tudo isso. Aí então o Leonardo fala que ele é um imbecil por ter caído então nesse conto que ela contou sobre a depressão, sendo que na verdade não. Tudo isso aqui acabou, toda essa farsa, todas essas mentiras que você acabou de contar para mim acabou e fez com que acabasse também nosso casamento, porque a partir de agora eu coloco um ponto final em tudo isso, e que Álvaro também já confessou tudo que ele estava envolvido nisso tudo. Quando então toca no nome de Álvaro, aí a Salma realmente entende que Leonardo realmente descobriu tudo, que todas as suas mentiras, chantagens e doenças foram por água abaixo. Aí a Salma chega perto do Leonardo e ainda tem a cara de pau de se justificar para o Leonardo, dizendo que fez o que fez por amor. Aí Leonardo diz para a Salma que isso não é amor, isso é loucura. Salma, você tem que ver que você está ficando louca com essas obsessões de continuar no casamento que não dá mais, fala então o Leonardo, e diz que ele cansou de tentar lutar por esse casamento. Leonardo então confessa para Salma que ele tentou de tudo para fazer e então tudo dar certo, mas ela mentiu, enganou e o usou com uma doença que não existia, e que para ele o ponto final chega aqui diante dessa tamanha mentira que ela acabou de contar. Aí os dois seguem então discutindo. Aí o Leonardo também conta para a Salma que ela não sabe o quanto ele se arrepende de ter escolhido ela como mãe de seus filhos. Isso porque eles se casaram, tiveram relação, e nisso o Leonardo sabia que o sonho da Salma era de ser mãe. Então ele não foi enganado nem pego de surpresa em relação a isso. Aí por isso que agora ele usa essa frase dizendo que ela não sabe o quanto ele se arrepende de ela ser então a mãe de sua filha.
A Salma então pede para que o Leonardo não fale assim, e então ele diz que nem vê ela como mãe, porque essa tamanha maldade que ela acabou de fazer, isso não se faz. E então segue-se então uma discussão bem acalorada entre eles dois, e a casa caiu de vez para a Salma. As chantagens dela chegam ao fim, porque realmente não há mentira que dure para a vida toda. Leonardo está em seu escritório agora, olhando então o retrato de Sandro e então pensando como que a Mirtz podia então lhe ocultar tantas coisas de seu passado e até mesmo do Sandro. E então fica ali se questionando muito mal e chorando também, né, por dentro, porque ele não imaginava que seu mundo pudesse desabar assim com uma informação como essa. Nesse momento, então, a Ângela chega lá no escritório perguntando se pode entrar. O Leonardo então diz que pode. Ângela nota logo de cara que o Leonardo não está bem e pergunta então por que ele está daquele jeito. Aí o Leonardo diz que é pela grande decepção que ele sente agora por descobrir então um monstro que ele tem como mãe. Aí a Ângela então pergunta por que o Leonardo está dizendo isso sobre a Mirtz. Leonardo então conta que porque a Mirtz lhe ocultou todo esse tempo que o Júlio é o que é o verdadeiro pai dele e não o Sandro como ele sempre pensou. Isso cai então bem assustado no colo então da Ângela, que pergunta então se ele tem certeza do que está contando. Aí o Leonardo diz que sim, ela mesmo confessou após então ela ser pega por uma gravação onde o Júlio então gravou toda a conversa dela com a Samantha, onde ela confessou isso e enfim, é uma longa história que eu quero te contar depois. Confessa então o Leonardo para a Ângela. Diz que também está muito preocupado então com todas essas coisas que está acontecendo, porque agora ele descobriu também que o seu pai, ele não morreu naturalmente e que foi provocado então a morte, onde agora o inspetor Garcia também está investigando a Mirtz por causa disso. E diz também que o inspetor Benjamin também morreu. Essa Ângela não sabia e então pergunta: você tem certeza, Leonardo, que o inspetor morreu? A Leonardo diz que sim e que a Mirtz pode então estar por trás disso tudo. Aí então a Ângela fica ali chocada e a Ângela então se questiona por que a Mirtz poderia então estar envolvida diante de tudo isso e o porquê e pra quê. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, nos conta de onde você está nos acompanhando e desde já muito obrigada por sua audiência.